Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um discipulado, né? A nossa agenda dessa semana. Vocês preferiram fazer gravado e eu estou me esforçando para gravar aqui para vocês, né? E o tema de hoje é sobre a inveja, a contenda e o espírito de confusão. Eu não sei se eu trouxe nesse tema para a gente, dentro da nossa agenda, a paralisação trazida pelo espírito de confusão. Foi o tema que eu coloquei, eu quero falar sobre isso com vocês nessa tarde, que você, de fato, possa estar com o coração aberto para entender aquilo que o Senhor está falando com a gente. Nesse período, eu creio que essa é uma palavra pontual, é uma palavra que vai estar purificando não só você, mas o seu lar, principalmente, né? O Senhor, ele faz tudo de dentro para fora. É, e o Senhor trouxe essa clareza, né? Do que de fato é uma inveja, do que de fato é uma contenda. E o que de fato é o espírito de confusão? São nomes que, dentro do meio cristão, eles são normais, vamos dizer assim, são coisas do nosso cotidiano. E por ser coisas do nosso cotidiano, a gente às vezes ignora, né? Ou deixa para lá, ou fala assim, não, isso aí não. Então, é uma atenção ao nosso cotidiano, porque de tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar de cotidiano. Então, gente, Tiago 3,16 é a base do nosso é, devocional de hoje. Não é um estudo de discipulado, tá mais para um devocional. Tiago 3,16, ele vai dizer assim, ó. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Algumas outras versões dizem, pois onde há inveja e contenda, há um sentimento de confusão. Então, Tiago aqui, ele dá para a gente o resultado da junção da inveja e da contenda. Da inveja, do espírito faccioso, da inveja, né? E como uma versão da é, Almeida, revista e atualizada de sentimento faccioso. É. Aí há toda espécie de coisas ruins. Então, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A gente entende, né, a partir de Tiago 3,16, que a junção da inveja com a contenda gera confusão. E a confusão, ela, apesar de ser uma palavra, ela reflete um ambiente. Então, não vai adiantar você mudar a sua postura se o ambiente não mudar. E você não vai conseguir mudar o ambiente porque você não está vendo o que está alimentando a confusão daquele ambiente. E o que vai alimentar são as palavras. São as palavras, a forma que você interpreta o que você recebe do outro e a forma como você responde ao que o outro está te falando, conscientemente e inconscientemente. Há coisas em nossas vidas, eu estava até conversando com uma amiga esses dias sobre isso, que é como se a gente soubesse que há algo, mas que a gente não sabe o quê, mas tem algo. É, É como se você soubesse que tem algo em alguma área da sua vida que precisa de uma mudança, que tem alguma coisa impedindo, e você não conseguisse pegar esse algo, você não conseguisse transformar esse algo, embora você já tenha mudado seu posicionamento, você já tenha, né, decidido mudar, ser mais disciplinada, estudar mais, mas isso ainda não mudou. Então, eu vejo esse estudo aqui hoje, né, como algo que estava oculto, né, como uma barreira para crescimento, como uma barreira para uma evolução, para um expandir, que de fato a gente conseguiu pegar, pegar e lançar fora. Porque enquanto você não vê, enquanto você não ter a luz da palavra sobre aquilo que você está brigando, você não vai conseguir tirar ou transformar. A terra, ela era vazia e sem forma. Ela era escura. O que trouxe luz foi a palavra. E quem é a palavra? É o verbo que estava desde o princípio. Cristo.
Cristo é a palavra. Então, ele trouxe luz antes mesmo do sol ser criado, sabe? Então, a gente precisa ver em uma revelação. Por isso que a gente está orando sobre revelação. Então, a gente precisa ter essa revelação de Cristo através da palavra. Através da palavra. Então, se você muda o seu comportamento dentro do mesmo ambiente, rapidamente você vai estar respondendo de acordo com aquele ambiente. Se o ambiente não mudou, né, é, e você não tem uma clareza do contra o que você está lutando naquele ambiente, você está apenas se agitando, tentando se mover daquele ambiente, tentando se livrar daquilo que está tentando te prender, daquilo que está te paralisando, rapidamente você pode voltar ao mesmo comportamento de antes, porque o ambiente ele precisa ser mudado. Você precisa se levantar em autoridade, em um posicionamento de autoridade, para você mudar o ambiente através da sua palavra. E você vai ter clareza da palavra que você precisa liberar sobre o ambiente que você quer mudar quando você consegue ter a luz de Cristo naquilo que você está lutando. Então, o ambiente ele vai ser mudado quando você para de alimentar o inimigo, quando você para de alimentar aquilo que está sustentando o ambiente. E você vai parar de alimentar o inimigo quando você entender qual é o alimento dele, qual é o alimento que está sustentando ele. Você está entendendo? Porque o ambiente de confusão, minhas amigas, ele divide o ambiente. Ele traz discórdia, sabe? E um lugar dividido, ele não prospera em nada. Se tem algo na sua vida que não tem prosperado, suspeita de um espírito de confusão pairão. Porque o espírito de confusão, ele vai trazer o quê? Uma sensação de andar em círculos o tempo todo. É uma sensação de você consertar e quebrar. A sensação é de volta e meia você tá no mesmo lugar, no mesmo ponto. O que que é isso? Confusão. Você tá confusa do que fazer, você tá confusa do que orar, você tá confusa do que mudar. E o diabo ele fica lançando possíveis soluções na sua mente, que nada mais é do que setas de confusão. E você fica tentando resolver as setas, sabe, que ele tem lançado, e nunca chega à solução. É como tomar remédio para dor de cabeça, sendo que a origem da dor de cabeça está no estômago. Vocês estão me entendendo? Divisão entre filhos, brigas, espírito de confusão. O seu esposo, ele não te ouve, espírito de confusão. O seu cônjuge não leva em consideração a sua opinião, parece que ele nem te escuta, espírito de confusão. No seu trabalho, ninguém te vê, ninguém leva em consideração a sua opinião, espírito de confusão. Você fala com o seu filho, entra por um ouvido e sai pelo outro, espírito de confusão. As palavras, elas caem à beira do caminho, sabe? As palavras, elas caem à beira do caminho. Não há uma compreensão. E quando você não compreende, você não vai agir. Por que você não vai agir? Por que você não compreende? Porque é o espírito de confusão agindo ali. Satanás ele vem e tira o que foi semeado, como a parábola nos conta. Porque o espírito de confusão, gente, ele desacredita a palavra de Deus. Você está ali insistindo em crer, você está ali insistindo em acreditar, mas vem uma dúvida, vem um vento de dúvida, vem um e se, vem um mais, embora a palavra de Deus está dizendo A, vem um mais, vem um e se, vem um que te derruba, vem um vento de dúvida que leva toda a sua fé. Por quê? Por causa do espírito de confusão. Por causa do espírito de confusão. Não há uma unidade. Não há uma unidade. Não há uma unidade de pensamentos, não há um entendimento, não há amor em ver o outro. Mas há uma contenda, há uma rivalidade enquanto você está vendo o outro. Seja você vendo o seu filho te vendo, você vendo seu esposo te vendo. Arielle, que exemplo que você dá? Davi é a esposa dele. Davi, ele chega à cidade com a Arca da Aliança, feliz, dançando, ele se comporta como um comum, ele está na presença de Deus. Mas a esposa dele o via com uma rivalidade. Ela não aceitava as ideias dele. Ela as via como uma ideia ruim e possivelmente poderia pensar que a dela seria melhor. Que isso? Contenda. Contenda. Inveja. Vocês estão entendendo?
Não, a minha ideia é melhor. Ariela, então o que que ela deveria fazer? Conversar antes de concluir, antes de chegar a qualquer tipo de conclusão. Conversar e trazer entendimento, trazer unidade. A palavra inveja, ela tem raiz tanto no grego quanto no hebraico, né? E o trecho significa o espírito, o significado original, né, dessa raiz vai significar uma autocentralização. Que é o quê? Que é o olhar voltado para si mesmo, como se o próprio eu fosse o centro do mundo, sabe? É, é uma incapacidade de se alegrar com o outro, com o que o outro está fazendo, com o que o outro está dizendo, com o que o outro está propondo. Por quê? Porque o foco dessa inveja não está na competição, né? Desculpa, o foco da inveja, ela vai estar na competição, não em cooperar, não em participar, não em ajudar. E aí, a inveja é o oposto total do amor que está descrito em 1 Coríntios 13, porque o amor, ele não inveja, ou seja, o amor, ele não busca a sua própria glória, mas ele reconhece o valor do outro, a intenção do outro, a intenção positiva que o outro está tentando propor. E quando você tem uma inveja, você se fecha para qualquer intenção positiva que a pessoa possa ter. E para cada ação nossa, existe sempre uma intenção positiva por trás. Para cada ação do outro em relação a você, existe sempre uma intenção positiva por trás. E a raiz hebraica, né, ela tem um sentido de zelo intenso, de ardor, de ciúme. E pode ser usado de duas formas. No sentido positivo, que é o zelo santo, que é o zelo de Deus, né, lá em Êxodo 34:14. E vai ter também o sentido negativo, que é um ciúme destrutivo, né? Quando o foco sai de Deus e ele vai para onde? Para o ego. Então, como que isso age, né? É uma pessoa que ela é muito fixada, ela é muito obcecada por sua própria causa. E é quando você quer que aquilo que você acredita que todo mundo fale a mesma coisa, que todo mundo acredite da mesma forma. Essa é uma distorção do zelo. É o zelo corrompido, né? O zelo que deveria ser por algo justo torna-se o quê? Uma possessividade, um controle, comparação e um domínio. Então, em vez de zelar pelo bem, você zela por si só, por si mesma, pelo que você pensa, pelo que você acha. Automaticamente a ideia do outro é errada, automaticamente a ideia do outro não serve, automaticamente. E isso é inconsciente na maioria das vezes. Quando você cai em si, é que você tem essa percepção de que o que vinha de uma certa pessoa, você de fato já ignorava. Porque as ideias delas nem. O que ela vem vai partir do inimigo. Não, não, não é crente, não vai valer. Eu vou até dizer sim, mas no meu coração tá fechado. No meu coração eu queria dizer não, no meu coração eu tô aqui com medo, no meu coração eu tô aqui orando. Então, no grego, que significa fotos, o olhar invejoso, ele consome. Por quê? Porque vai se alimentar da falta. Ele só existe enquanto o outro tem o que eu quero. No hebraico, o zelo corrompido vai sufocar. Então, o sentimento de inveja, ele vai consumir. E o sentimento ele vai consumir e ele vai sufocar. Por quê? Porque ele não tolera que o outro tenha algo diferente de você. E pode ser algo físico, mas algo físico, né, para nós cristãos é tão assim, escancaradamente pecado. Mas quando a gente muda o olhar de algo físico para algo, uma opinião diferente da sua, sabe? Você pode não tolerar isso. E não é tolerar, não tolerar no sentido de você não ir para cima e discutir. Não. A esposa de Davi, ela nem discutiu, mas ela rejeitou com o coração a unidade que deveria haver dentro de casa por causa do casal. Vocês estão entendendo? Então vamos a alguns exemplos de ação disso, né? Na família, por exemplo, uma esposa
que vê o marido sendo elogiado e pensa, ah, ninguém reconhece o que eu faço. É um filho que se sente apagado porque o irmão recebeu mais atenção. E aí ele começa a fazer birra para compensar. Nessas situações, o coração ele está se alimentando de comparação. Ao invés de estar se alegrando com o outro, ele está se sentindo diminuindo pelo brilho aceito, pelo brilho do outro, pelo brilho alheio. Arielle, como que a gente faz isso? Conversando. As palavras. Olha, filho, não é porque eu elogiei o seu irmão que ele é maior, mais especial. Você também tem as suas particularidades. É incentivar o amor, é orar pelo amor entre um e outro, é repreender esse espírito de dentro do lar. Um exemplo do zelo distorcido é um pai que não suporta ver o filho tomando as próprias decisões e tenta controlar tudo por amor, roubando a liberdade. É um casal que um dos dois diz: se você me ama, você tem que pensar igual a mim. Então, o zelo, né, o cuidado, ele se corrompe, deixa de proteger e passa a dominar. Isso é a raiz da contenda. Isso é a raiz da contenda. No trabalho, um colega que é promovido e o outro pensa: ele nem merece, cara. Eu que sou mais esforçada, eu que estou aqui batalhando, eu que estou fazendo isso, fazendo aquilo, ninguém me vê. É um profissional que não consegue elogiar o sucesso do outro da mesma área. A inveja aqui vai ser autorreferente. O foco está em por que não eu? Um líder que tem medo de ensinar tudo o que sabe porque tem medo que o outro se destaque mais. É um funcionário que vai sabotar as ideias diferentes para provar que o jeito dele é o mais certo. Então, o zelo pelo próprio espaço vira barreira para o crescimento coletivo. É uma pessoa que se incomoda com as amizades do parceiro. Ah, por que ele ri tanto com isso e tal? É a necessidade de ser o quê? O centro do outro. Isso vai gerar vigilância, desconfiança. Isso não é amor. Isso é desejo de posse, travestido de cuidado. Inveja. O zelo pelo relacionamento que deveria proteger vira um ciúme excessivo, né? O medo de perder faz a pessoa tentar controlar o tempo, as falas, até a roupa do outro. Inveja, contenda. Tudo isso aqui é alimento. É alimento de inveja, é alimento de contenda que gera o quê? Confusão, que faz você não prosperar, que faz a sua casa não progredir, não crescer, seja em qualquer tipo de âmbito. Na igreja, é alguém que se entristece porque o outro foi escolhido para liderar o louvor, porque você não foi escolhida. A inveja espiritual, porque Deus usa mais ela do que a mim. Existe um testemunho muito forte do esposo da Ana Paula Valadão, porque ele fez essa pergunta para Deus. Por que Deus usa mais a ela do que a mim? E é muito poderoso o testemunho dele. Então, o olhar deixa de estar em Deus e volta-se para o ego ferido, para o lugar onde precisa de cura, de restauração, que todas nós temos, todas nós. Então, é um líder que diz servir a Deus, mas no fundo busca que todos falem com ele, né? E pensem como ele pensa. O zelo pela verdade vai se misturar com o desejo de controle. E o ambiente deixa de ser celestial e vai se tornar o quê? Babel. E aí, Babel é, é o quê? É uma torre que foi construída a partir da terra, né? A partir da terra ele construiu e queria chegar até o céu. E a gente tem Babel e a gente tem também a escada que Jacó viu, vocês lembram? Lá em Gênesis, Betel, lá em Betel, né? Essa escada ela vai representar o acesso de Deus ao homem, e ele dá esse acesso, né? A escada vem do céu para a terra. E nós não precisamos, sabe, nos submeter a esse tipo de posicionamento. Não precisamos alimentar esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento dentro de nós, porque a nós foi dada uma sabedoria fora do comum. O que nós vamos fazer a partir de Deus não é uma Babel que está fincada na terra. Não, o que a gente vai fazer a partir daquilo que Deus nos chama
é uma Betel a partir do céu. Então, se você constrói um Babel, o diabo tem facilidade de vir aqui e te chutar, te dar uma rasteira. Mas quando a gente constrói, né, quando você está construindo aquilo que o Senhor te chamou para construir, daquilo que veio do céu, ele não tem base na terra. O inimigo vai tentar te derrubar, vai tentar te frustrar, mas a base está no céu. Entende? Isso é poderoso demais. A gente, a sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Eu trouxe esses exemplos porque quando o Senhor trouxe clareza disso, eu vi o quão sutil isso é, o quão sutil, né, isso entra em nós, nos lares, enfim. Então eu falei, não, eu vou trazer exemplos porque eu quero que o Senhor traga clareza. Se houver qualquer tipo de espírito de confusão, espírito agindo em você ou aí, que você paralise isso com a palavra. Porque o Senhor está descortinando. O Senhor está descortinando. Então, é, é repreender, é rejeitar. Não é se colocar num lugar de vitimismo, de não conseguir, num lugar de culpa. Não tem nada disso. A palavra de Deus diz que os nossos pecados eles são lançados no mar do esquecimento. Para o Senhor não era novidade nenhuma que qualquer uma de nós poderia estar pecando ou dando permissão nesse sentido aqui. Mas o Senhor é misericordioso e Ele não nos vê é, manchadas pelo pecado. Ele nos vê branca como a neve, porque Ele vê nós através de Jesus. Ele é o nosso advogado. Então, parte desse princípio para partir para cima dessa batalha. Parte do princípio de que você já foi perdoada, porque Ele lançou no mar do esquecimento. Né? Parte do princípio de que você está em regiões celestiais em Cristo Jesus e que Ele está esperando, né? Você pôr os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Parte desse princípio. As redes sociais, gente, é outro lugar que o inimigo pode lançar setas nesse sentido e está alimentando esse sentimento. É se entristecer ao ver uma vida perfeita do outro, e aí você começa a se comparar, "Ah, minha vida não tem graça, né? É a inveja digital drenando sua alegria, porque o foco está sempre aonde? No que falta. Sendo que o Senhor disse que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. É alguém que começa a postar e agir de forma forçada para provar que também é feliz, né? Que também é bem-sucedido, que também é espiritual. E é o quê? É o zelo por mostrar o melhor de si, que se transforma em uma autoexibição, que vai sufocar e vai desgastar a alma. Então, a raiz da inveja é a autocentralização, é o eu no trono, né? Ela vai corroer de dentro para fora, com ressentimento, comparação, ela vai explodir. E aí no hebraico, né, é, é aquele zelo corrompido e o controle. A inveja é a distorção de algo bom. Guarda isso. É o desejo legítimo de crescer, de ser vista, ou zelar, né? Mas fora do amor, vira uma prisão emocional e espiritual. E espiritual. Então, vou dar alguns exemplos práticos de novas formas de pensar, mas o Senhor vai te dar clareza, o Senhor vai te dar entendimento dessa palavra. Porque eu creio que é uma limpeza que Ele está fazendo dentro dos lares. Se seu marido ele é elogiado e que você não tá, ninguém reconhece o que você faz, né? O que que o amor faz? Lá no versículo 5 de 1 Coríntios. O amor não se ressente do mal, né? Ele reconhece que cada um tem a sua graça. Então, escolher celebrar o sucesso do outro e dizer que bom que ele foi escolhido, que bom que ele foi reconhecido. Nós somos um time. Quando um brilha, o outro também é iluminado. E você vai precisar rejeitar as setas que o inimigo pode estar continuando lançando. Embora você repreenda, né, a ação dele, que você corte todo tipo de palavra, ele pode continuar tentando, mas você vai resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Até que cesse isso. Até que cesse isso.
Ah, meu irmão recebe mais atenção do que eu. O que que o amor faz? Versículo 4. O amor não inveja. Então, ao invés de competir por afeto, por demonstrar amor proativamente, né? É, é, em vez de competir, de buscar chamar atenção, isso acontece não só com filhos, né? Mas ao invés de você buscar ter a atenção da pessoa, demonstre amor proativamente, né? Um abraço, um elogio, sem esperar algo em troca. Sem esperar algo em troca. Rejeite esse pensamento, esse sentimento de querer algo em troca quando você fizer algo bom. Ah, se me ama, tem que pensar igual a mim. Ele não me ama, ele não pensa como eu penso. Então, o que que o amor faz? Versículo 5: o amor não busca os seus próprios interesses. Aleluia. Ouvir mais, né? Permitir que o outro tenha opinião e lembrar que amar não é possuir, é dar liberdade com respeito. Gente, isso é tão forte. Isso é tão forte, sabe? Na criação com filhos, no relacionamento com o esposo. Ariel, ele foi promovido e eu não no meu trabalho. E, né, eu sou crente, eu não posso ter esse tipo de sentimento, mas no fundo, eu fiquei. Apresente ao Senhor, se abra, abra o seu coração para Ele. Você acha que algo está oculto para Ele? Não apresente a Ele, Senhor, eu fiquei assim, fiquei. Mas a tua palavra diz que o amor não se ensoberbece. Ore para que você possa parabenizar sinceramente. Pergunte o que ele fez de certo e aprenda, transformando o que é inveja em uma inspiração. Ah, eu não consigo elogiar o sucesso de quem é da mesma área que eu. O que que o amor faz? O amor regozija-se com a verdade. Então, alegrar-se com o bem do outro, mesmo que isso revele nossas limitações. Nossas limitações. Meninas, é, vamos orar, né, para que o Senhor possa, de fato, construir o amor em nós, reinando em todos os sentimentos, reinando em todas as atitudes, reinando em todos os nossos pensamentos, para que nós possamos partir do amor para fazer qualquer coisa, porque sozinha nenhuma de nós consegue qualquer coisa. E eu sei que você sabe que depende dele para ter essa mudança. Eu sei que você sabe. Então vamos orar nos rendendo a ele, pedindo a capacitação dele para vencer todo e qualquer sentimento contrário ao amor que ele quer transmitir através das nossas vidas. Amém? Pai, essa aqui é a tua palavra, Senhor. É a palavra que o Senhor tem revelado, tem demonstrado aonde o inimigo tem atacado. Senhor, eu quero orar, repreendendo agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de confusão do nosso meio, do meio do nosso arraial, trazendo confusão, Senhor, e toda espécie de maledicência, toda obra má. Ó Deus, nós agora, em nome de Jesus, repreendemos toda obra má, cortamos pela raiz e ordenamos que toda raiz de confusão, inveja, comparação, sentimento faccioso nas nossas vidas e nos nossos lares sequem agora. Que assim como o Senhor secou aquela árvore e ela nunca mais deu fruto, nós declaramos sobre esses sentimentos em nós, nos nossos lares, sequem agora. Nós declaramos agora que vocês não serão mais nutridos. Nós declaramos agora a nutrição do teu Espírito. Ó Espírito Santo, vem preenchendo cada espaço de cada lar aqui. Ó Deus, cada espaço de cada coração. Que o Senhor venha e tenha liberdade de implantar o teu amor. Que nossa vida possa fluir virtudes e amor do Senhor, para que teu nome seja glorificado. Que assim como aquela mulher imunda tocou no Senhor e ela foi transformada, teve o seu fluxo de sangue paralisado, porque do Senhor fluiu virtude. Que de nós venha fluir virtude, não importa o tempo e nem as estações, nem de quem venha a afronta. Renova-nos, Senhor, e transforma-nos pelo poder da tua glória. É que nós oramos porque dependemos do Senhor para tudo. Nós te agradecemos por essa palavra. E que o teu doce Espírito continue trabalhando e reverberando em cada um aqui, Pai. O que essa palavra, a partir do Senhor, quer construir em cada um. Em nome de Jesus. Beijo.